Um dos chamados grandes negócios com o qual é preciso ter muito cuidado é comprar uma cria ainda não desmamada. Para além da despesa, temos de considerar igualmente o tempo e o trabalho que é preciso para criar uma ave não desmamada. São precisas semanas ou meses a dar comida à mão até o bebê estar desmamado, e aqui não pode haver alterações de horários. As crias têm de ser alimentadas numa base regular, quer tenha um encontro para jantar ou não, quer tenha de ir de férias ou não, quer seja fim de semana ou não. Todos os dias, sem exceção, tem de acompanhar a cria, limpar o seu local e ensiná-la a tornar-se uma ave bem integrada e confiante. A razão mais convincente para não comprar uma ave por desmamar é o risco que se corre, tendo em vista o bem-estar físico e psicológico da ave. Muitos daqueles que vendem crias não desmamadas frequentemente não têm vontade ou capacidade para dar suporte quando as coisas correm mal. Não pode haver nenhuma garantia quando se vendem aves não desmamadas. O processo de alimentar uma cria à mão parece simples se usarmos o senso comum, mas saber quando uma cria está em dificuldade e o que fazer nesse momento é uma tarefa muito difícil de realizar. Como criadores, sabemos o que pode acontecer às crias em mãos inexperientes, desde queimaduras no papo, infecções através de bactérias e fungos, agressividade e até a morte da ave. É um mito afirmar-se que uma ave só cria laços com quem a alimenta. Mudar do criador para o comprador no alimentar à mão pode tornar-se para uma cria num acontecimento desnecessariamente estressante e assustador. A inexperiência e ignorância do novato que vai alimentar à mão uma cria pode acabar por funcionar ao contrário do que se pretende e acabar por prejudicar numa futura ligação com a ave. Aproximar-se de uma cria com ansiedade e apreensão muitas vezes resulta em aves ansiosas e apreensivas. As razões seguintes foram lições que foram aprendidas ao longo dos tempos, de uma forma difícil e dolorosa, por pessoas que compraram crias não desmamadas. Muitos compradores não sabem dos riscos de comprar uma ave desmamada e que são infecções bacteriológicas e fúngicas que podem resultar de mal-entendidos e mal aplicados princípios de higiene,
Sintomas subtis ou mais óbvios de doença ou aflição não são reconhecidos ou tratados com rapidez necessária. O desmame é uma fase muito estressante e as experiências vividas pelas crias durante esse período ficam gravadas para sempre nas suas vidas. Uma cria não desmamada pode morrer de fome com comida mesmo à sua frente. Beber água é um comportamento que a cria tem de aprender. Pressionar o bico de uma cria pode deformá-lo. Pegar de uma forma incorreta pode criar contusões nos órgãos internos de uma cria. As crias são muito sensíveis à temperatura da papa. O papo de uma cria saudável tem de esvaziar regularmente, refeição atrás de refeição, dia após dia, mês após mês. O processo de desmame começa semanas antes de uma cria conseguir manter o seu peso sem recurso à papa. O desmame não é um evento que acontece de um dia para o outro. É um processo que começa com as primeiras papas e acaba quando a ave já se consegue alimentar sozinha. O desmame é um dos períodos mais importantes na vida de uma ave e os efeitos dos métodos utilizados durante essa fase permanecem para toda a vida. Uma ave bebê sofrerá para toda a vida se tiver sido desmamada por mãos inexperientes de uma forma incorreta devido a desconhecimento, ignorância ou descuido. As crias devem ser gradualmente desmamadas, de acordo com os seus próprios horários, com carinho, alimentos variados, etc. Infelizmente, muitos desmamam as crias à força, privando-as abruptamente da papa. Desta última forma, as crias não vão ter outra alternativa. Ou aprendem a comer por si próprias, ou morrem à fome. Uma ave que foi desmamada incorretamente aprenderá de uma forma errada tudo o que esteja relacionado com amor, confiança, segurança e ligação com os outros, pois teve de aprender a sobreviver antes de estar preparada para tal. A pequena ave aprenderá que os humanos não são de confiança no que toca a arranjar comida. Este tipo de desmame vai ensinar a ave a ficar ansiosa com os humanos. Todas as etapas no seu desenvolvimento, incluindo abrir os olhos, o crescimento das penas, aprender a estar no poleiro, voar, aprender a comer sozinha e socializar com sucesso, serão retardadas pela privação no desmame. É frequente vermos aves desmamadas à força numa longa e triste jornada de casa em casa, com um futuro sombrio pela frente, pois ninguém as quer. Os responsáveis por estas situações não têm em conta o desenvolvimento individual, físico e psicológico das suas crias. Algumas desmamam mais cedo do que outras. Uma cria faminta não vai nunca completar o processo de desmame. Uma cria faminta não vai desistir até lhe ser dada a papa. Uma cria faminta vai recusar-se a gastar energia para explorar e procurar os alimentos que melhor a podem satisfazer e matar a sua fome. Pela perspectiva da cria, é mais eficiente esperar, esperar e esperar até que o dono tenha pena dela. Elas perderão uma quantidade enorme de peso antes de perceberem que a papa não mais lhes será dada. Será melhor aprenderem a comer o que lhes é dado ou morrerão. Estas situações constituem assim uma antítese em relação ao processo de desmame de uma ave. O desmame deve ser e terá de ser um processo de amor, carinho e um alicerce sólido de confiança. Quando isto não acontece, o choro, o esgravatar, a inquietação, os olhos ansiosos, etc., dirão a qualquer pessoa compassiva que a cria está com fome.
As consequências desta ignorante e cruel estratégia são profundas. Os resultados são crias ansiosas e perturbadas que se transformam em adultos desconfiados e com falta de afeto. Nunca compre uma cria que tenha sido desmamada dessa forma. O desmame é um processo estressante tanto para a ave como para o criador. Tal como com outros bebés animais ou humanos, existem enormes diferenças individuais entre as aves bebés. Dependendo de alguns fatores como a saúde, peso e idade com que a papa para desmame é introduzida, as crias desmamam confortável e naturalmente quando o seu relógio interno lhes diz que está na altura de o fazer. Para a maioria delas, o verdadeiro início do desmame coincide com a altura em que estão preparadas para voar. No entanto, o desmame será retardado se quiserem que uma cria aprenda a comer sozinha antes do tempo certo. É um equívoco terrível pensar que uma cria vai comer quando tiver fome suficiente. O desmame bem feito vai ensinar a ave a ter 3 expectativas a médio e longo prazo na sua vida. Confiar nos humanos como os dadores dos alimentos e, portanto, dadores de vida. Amar os humanos que providenciam os alimentos quando necessário. Ter confiança de que a fome e a privação não são normas associadas aos humanos. Amor e confiança são traços que se pretende que uma ave vá adquirindo nas primeiras semanas e primeiros meses da sua vida. Um desmame bem feito não significa alimentar à mão uma ave indefinidamente. Significa dar papa própria para a criação à mão e não obrigar uma cria a aprender a comer antes do tempo e assim fazê-la passar fome durante o processo. Significa entender e aceitar que uma cria bem alimentada vai começar naturalmente a recusar a papa quando for a altura certa e vai desmamar facilmente, sem fome, ansiedade ou trauma. E só um criador experiente percebe o momento exato em que tal acontece e de uma forma positiva e sem stress e traumas para a ave. Não se deixe enganar pelo grande negócio em que a ave lhe é entregue ainda por desmamar e que invariavelmente acaba de forma trágica ou com sequelas na docilidade e vida futura da sua ave. Alimentar à mão, desmamar e socializar devem ser deixados para aqueles que têm experiência nessa área.